Tudo bom? Vamos iniciar nossa aula hoje, 5/8, quarta-feira, aula de História. Lembrando que logo mais nós vamos ter aula no Hangouts, às 9 horas da manhã para o matutino e às 10 horas da manhã para o vespertino. Hoje é dia de apresentação dos documentos antigos, ok? Aguardo vocês com muita expectativa, certo? Agora vamos para a nossa correção do caderno de atividades, páginas 13 e 14. O tempo não para. Quando foi buscar os filhos na casa de Guido, a mãe de Henrique e Isadora foi convidada para jantar. Durante a refeição, ela começou a contar um pouco do passado que sua bisavó lhe havia contado quando era pequena. No tempo dos meus bisavós, tudo era diferente. Tinha máquina de escrever, mas não havia laptop. Algumas casas tinham vitrola e não havia aparelho de som nem CD. Naquele tempo, os telefones eram escuros e pesados. Para falar com alguém, as pessoas tinham que girar a manivela e chamar a telefonista para depois pedir a ligação. Demorava tanto que às vezes elas ficavam a tarde toda esperando. E não existia telefone celular, não, nem secretária eletrônica. Automóvel também não existia. Para ir de um lugar a outro, quando as distâncias eram muito grandes, as pessoas viajavam a cavalo ou usavam charretes. Esse texto é de Nair Ribeiro, No Tempo dos Meus Bisavós, São Paulo, Editora do Brasil, 2000. É um texto adaptado. Meninos, a gente já viu isso na nossa aula de geografia, da mudança dos meios de comunicação e dos meios de transporte. Agora vamos rever em história também. Página 14. Observe alguns objetos citados no texto. Aí vocês estão vendo aí, esse vídeo não aparece imagem, telefone antigo movido a manivela, pessoas em charrete em 1920 e uma máquina de escrever. Esse é oral, seria se a gente estivesse falando, mas a gente vai falar aqui. Converse com seus colegas e com o professor e responda, como são esses objetos hoje em dia? Bom, as pessoas não andam mais em charretes, né? Algumas ainda no interior, na roça, por exemplo, usam. Mas nas grandes cidades, não. Então, geralmente, a gente vê carros, bicicletas. E com relação ao telefone antigo movido a manivela, existe? Foi substituído pelos celulares, não é isso? E uma máquina de escrever? Alguém de vocês já viu uma máquina de escrever? Bom, as máquinas antigas foram substituídas pelos notebooks, não é isso? Então, agora a gente vai ver a letra B. Essa sim vocês deveriam ter escrito. Vamos ver? Você gosta de ouvir histórias da sua família que aconteceram há muito tempo? Por quê? Essa resposta é pessoal. Mas é muito interessante a gente ouvir histórias antigas, histórias dos vovôs, dos vovós, até do pai e da mãe. É uma história que não é do tempo de vocês. E por quê? Porque isso nos aproxima da história da nossa família. Saber de como foi a infância do nosso avô, do nosso pai, se parece com a nossa. Isso forma a nossa identidade, forma um pouco do que são vocês. O que você mais gosta de ouvir sobre o passado? Bom, tem uns causos, né? Os causos que os nossos avós, pais contam da sua história. Então, eu gostava muito de ouvir histórias que meu pai contava sobre algumas coisas que aconteciam quando ele era mais jovem, né? Algumas aventuras que ele fazia. E que hoje eu me vejo fazendo com os meus filhos as mesmas coisas, contando algo que já aconteceu comigo para eles. A página 15. Depois que seus amigos foram embora, Guido assistiu a um programa na TV que mostrava vários lugares da cidade de João Pessoa, contando sua história. Veja as imagens da avenida que o programa mostrou. Aí vocês têm aí a Estrada de Macacos, a atual Avenida Dom Pedro II, em 1915, e essa mesma avenida em 2017. Quantas décadas, lembra? De 10 em 10, grupo de 10 anos se passaram entre o tempo da primeira imagem e o da segunda aproximadamente. Foram 10 décadas, meninos, porque foram 100 anos, certo? 100 anos e 2 unidades, 10 décadas. Lembrando o agrupamento de 10 em 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, até chegar a 100. Liste elementos naturais presentes na primeira imagem. Então, muitas árvores, plantas,
uma estradazinha de barro. Que transformações aconteceram na paisagem, mostrando na segunda imagem que foram causadas pela presença humana? Lembrando aquilo que a gente estudou em ciências, a modificação do ambiente pelo homem. Então, não tem mais cercas que dividem as estradas, agora ela é larga e pavimentada. Foram isso que vocês colocaram? Essa é a mudança principal entre elas duas. Não há mais cerca e agora a estrada é pavimentada. Meninos, confiram a resposta com a resposta oral que Tia Mari deu e vamos dar sequência ao nosso capítulo 6 de História. Esse capítulo 6 de História, ele não vai cair na nossa sondagem, mas ele já vai ficar aí para a nossa terceira etapa. Até lá, no próximo vídeo. Um beijo e espero vocês na aula do Hangouts. Olha lá, hein? Tô louca de curiosidade para ver que documentos antigos vocês vão apresentar.